Bom, Vitor, aí, muito legais essas tuas experiências profissionais, né? E que, obviamente, te sedimentaram numa reflexão aí para a pós-graduação, né? Então, seria legal que você agora contasse um pouco, né? Talvez uma trajetória que a gente saiba um pouco mais desse seu percurso acadêmico, do pesquisador. Então, você já falou um pouco do mestrado da Unicamp, mas seria legal também falar desse percurso do doutorado, né, do pós-doutorado, dos pós-doutorados, da questão da defesa para professor titular. Então, como é que você foi, na verdade, né, se formando enquanto pesquisador e aí essa sua trajetória, né, acadêmica para tal? Beleza, cara. Então, o início não foi para mim não foi bom, nem o mestrado nem o doutorado, né? Foram experiências ruins para mim, por motivos diversos, né? Assim, acho que um motivo foi no caso da Unicamp, também tinha essa coisa de estar no Rio de Janeiro, querer estar no Rio, tal, essas coisas todas, né? Assim, tanto é que eu acabei depois fazendo a opção de fazer o doutorado mesmo na Gama Filho, que estava no Rio de Janeiro, tal, foi legal, né, assim, cara. Mas eu acho, cara, que tem uma parte que era do ambiente, mas a maior culpa disso foi minha mesmo, assim. Eu acho que eu vim me formando na graduação com uma inquietude muito grande, que eu acho que é a que eu carrego até os dias de hoje, assim, né? E eu acho que o arcabouço dos cursos de educação física não dava vazão para minha inquietude, né? Assim, tanto é que eu acho que o mais interessante foi quando eu fiz fora, né? Então, eu fiz matéria lá no Instituto de História da Unicamp. Pô, aquilo foi legal para caramba, né? Assim, mas os cursos de educação física, não por culpa deles, é porque também estava num outro tempo, né? Assim, eu não via respondido a minha angústia de aprender, né? Tanto na Unicamp quanto na Gama Filho. E com isso eu não estou falando mal dos cursos, porque eu acho que os cursos são a expressão do que são naquele momento, né? Assim, do que cada coisa é no seu momento. Era alguma coisa que tinha a ver com o meu interesse, né? E aí, lógico, eu também acabei juntando isso com um momento em que era muito mais jovem e criava mais tumulto, né, cara? Também eu tenho que assumir que eu criei bastante tumulto em alguns lugares que eu passei, né, cara? Assim, por ter um pouco uma verve irônica, né, um pouco talvez por a carioquice exacerbada, também é uma forma de se colocar no cenário, né? Então, algumas dessas ações também Que havia resistência à chegada do novo, né? Sem dúvida. havia resistência à chegada do novo, né? E eu também não sabia, eu só sei, cara, eu sou o cara do subúrbio, eu só sabia chegar nas coisas e metendo o pé na porta, né? Abrindo e aí vai, né, cara? Então, acho que foi períodos que eu cultivei muitas amizades e inimizades também, né? E paguei preços por isso, né? Paguei preços por não fazer parte de determinados cenários, né? Assim, então, tanto a minha defesa de mestrado quanto a minha tese de doutorado, a defesa da tese de doutorado, foram pavorosas, né? Assim, olhando aos olhos de hoje, são claramente tentativas de me enquadrar, né, num determinado modelo, né? Assim, até porque eu acho que eu acabei tendo uma projeção meio rápida, assim. De repente eu já estava dando curso, de repente eu estava dando palestra, viajando o Brasil inteiro. Então isso era legal. De repente eu falei, porra, né? Viajando não só no movimento estudantil, mas CBCE, tal, não sei o que, as coisas girando, tal. É, mas, de fato, eu tinha uma satisfação muito grande e criei muitas arestas, né, nesse negócio, né? É, a, foi muito importante ter ido para a UFMG. Eu fui para a UFMG antes de ir para a FRJ. Eu comecei a trabalhar na UFMG antes de trabalhar na FRJ, né? Assim, então, a UFMG, cara, foi a primeira vez que eu me senti mais, embora não seja professor, não era professor da UFMG, mas me sentia ali num núcleo que me valorizava pessoalmente, me valorizava o meu conhecimento, né? Acabou que a amizade com o Helder, nesse momento, se aprofundou. Depois o Silvio não estava, o Silvio só veio alguns anos depois, né? A gente tinha uma boa relação, mas não era uma relação muito próxima lá no mestrado, né? E aí a gente acabou fazendo amizade, né? Então, agora, também as coisas têm sua razão de ser, por pior que elas sejam, né? A defesa da tese de doutorado foi pavorosa, mas aquilo acabou também sendo determinante para mim.
né? Um pouco para primeiro aprender assim, cara, tu vai ter que aprender a se colocar. Se você quiser ser do jeito que você quer, você vai ter que aprender a se colocar melhor para não entrar em determinadas bolas divididas que não vale a pena entrar, né? E também eu falar assim, cara, o problema não é na área, o problema é seu. Não é que a área. Eu não caibo na área, não é porque a área é pequena, não é isso. Eu não caibo na área porque meu interesse é maior do que o da área. Né? Então, eu vou ter que assumir isso e daqui para frente fazer uma trajetória que não seja só da área de educação física. Né? E foi então aí eu comecei a fazer os pós-doutorados, né? E aí os pós-doutorados foram legais, né? Todos eles sem exceção. Né? Assim, e aí os pós-doutorados, eles foram, tanto é assim, que de cada pós-doutorado eu lancei um livro, porque os pós-doutorados, eles apontavam para onde eu queria caminhar. Né? Então, e um pouco uma coisa que eu acho que marcou sempre minha trajetória, que é uma indisciplinaridade muito grande. Quer dizer, eu não tenho nenhum interesse de ser disciplinar. Né? Então, eu flerto com a história, fiz estudos culturais lá atrás, né? Agora eu estou ultra flertando com a geografia, que foi meu último pós-doutorado, então eu estou estudando as coisas de geografia, estou lendo as coisas de geografia, né? Assim, e aí outra coisa, né, cara? Assim, para quem teve uma experiência tão traumática de mestrado e doutorado, foi traumática, mas não foi boa. Depois eu vou fazer um pós-doutorado com a Heloísa Buarque de Holanda, cara. Né? Aí, porra, cara, aí você fala outra coisa, né, cara? Assim, outra. Depois eu vou fazer com Daniel Arão Reis, porra, que é um puta historiador. Entendeu, cara? Aí a coisa começou a ficar mais bacana, né? Assim, então, para situar um pouco, então o teu mestrado ele é na Unicamp, final dos anos 80. Não, 90, né? O mestrado na Unicamp dos anos 90, isso mesmo. Né? 96 eu concluí. Isso. E aí depois você entra no doutorado na Gama Filho. Assim, ó, a graduação eu fui na UERJ, concluí em 93 como um TCC sobre a vida do Alberto Latorre de Faria. Sim. Já era história. Aí, em 94, eu entro no mestrado na Unicamp com uma dissertação sobre a história da Escola Nacional de Educação Física e de Esportes. Então, eu entrei em 94. Em janeiro de 96 foi a defesa do mestrado. E em agosto de 96 eu começo o doutorado lá na Gama Filho. E que foi muito rápido, porque eu acho que a tua defesa foi em 98, se eu não me engano. A minha defesa foi julho de 99. 99, né? 99, foram 3 anos certinho de doutorado, né? Isso. Né? Mas, na verdade, eu ia ficar um pouquinho mais. O que acontece foi que, em março de 99, eu tomei posse na UFRJ. E aí o Helder fala, eu não tenho como segurar muito tempo sua bolsa. O problema é que na Gama Filho, perder a bolsa não era perder só o dinheiro, era perder, eu teria que pagar a Gama Filho. Né? Porque, na verdade, eu não paguei a Gama Filho, né? Porque eu tive bolsa, só que eu fiquei 6 meses sem bolsa. Só que aí, né, cara, eu tive outra sorte de conhecer uma figura espetacular que foi o professor Tubino, né, cara? Manuel José Gomes Tubino, né, que era um cara absolutamente democrático, que, mesmo sabendo das minhas posições políticas que eram divergentes dele, sempre me acolheu. Então, ele me liberou das taxas, ele não deixou pagar. Eu não tinha dinheiro mesmo para pagar. Né, assim, porque a bolsa só saiu depois. Então, teve um determinado momento que a Gama Filho não renovou a minha matrícula, porque eu não tinha pago nada. E aí eu fui lá falar com ele e falou, não, vou segurar, depois você me paga quando sair a bolsa. Vai sair a bolsa. Eu falei, tá bom. Aí quando saiu a bolsa, eu fui lá e ele falou, Vitor, tá pago, cara. Só que você leva o nome da Gama Filho para cá e para lá. Isso aqui tá mais do que pago. Então, uma figura espetacular, o Tubino, né, cara? Uma figura incrível, assim, né? Cara, figura muito mal avaliada por aquela maniqueísmo que havia nos anos 80 e 90, em que a gente achava que o bem ia para a esquerda e o mal para a direita, né? Quer dizer, depois a gente viu que havia mais mal na esquerda e algumas pessoas que eram de direita que não se confundam com isso que a gente está vivendo hoje, é outra coisa completamente diferente. Aí, em 99, em julho, eu defendi a tese, que foi Cidade Esportiva, né? E em 96, em 99 eu entrei na UFRJ, né? Assim. Então, depois, aí, no 2001, eu fui
fazer o trabalho com a Heloísa Buarque de Holanda, estudando cinema. Cinema é esporte, né? Assim, E aí, cara, foi que me chamaram lá para a história, né? E aí, quando me chamaram para a história, aí, né, de fato, também aquilo foi muito legal, porque no início foi horrível, porque tinha um maior preconceito comigo, cara, porque eu era um cara de educação física, né, cara, tal. Mas aí, nessa altura, cara, eu já tinha sacado o seguinte, cara, não tem problema nenhum, cara, eu tenho uma capacidade infinita de trabalho, é difícil. Eu conheço pouca gente que trabalha como eu trabalho, né, assim. Então, daqui a pouco vai estar todo mundo tranquilo com isso, porque na hora que a gente abrir as cartas, né, aí eu vou entrar com aquilo que eu sei fazer. Então, pode ter preconceito, cara, porque eu já estava meio acostumado também, né, a ter esse tipo de coisa assim, né? Então, acho que foi um pouco isso. Bom, e quantos pós-doutorados depois foram mais? Eu fiz 4 pós-doutorados, né? Um com Heloísa Buarque de Holanda no PAC da UFRJ, Estudos Culturais, com Daniel Arão Reis, na Universidade Federal Fluminense em História, com Alexandre Vaz na Educação, na UFSC, com Márcio Pinhon, querido colega na Geografia aqui da UF, né? E aí, sim, aí quando chegou o lance de titular, cara, aí eu achava que eu tinha que defender uma tese, porque cara, seria coerente com a minha trajetória, cara, sabe? Assim, se eu, desde a graduação, cara, tentei me forjar mais como um pesquisador do que qualquer outra coisa, se eu tinha uma trajetória de pesquisa, eu falava, cara, quando chegar no titular, eu tenho que, de alguma forma, eu tenho que, para mim, consagrar isso como uma tese. Né? E depois também, cara, depois a gente aprende que a tese ela é dolorosa quando você faz doutorado, né? Porque depois você faz várias teses na vida, né, cara? Você aprende a fazer esse negócio. É técnica, né? Não tem nada de genial nisso, né? É um conjunto de técnicas, né? Aí eu fiz uma tese também era sobre educação do corpo em cenários não escolares no Rio de Janeiro do século XIX, né? Assim, mas sempre foi história assim, né? Legal, belíssima trajetória.